Amar, tocar teu coração.
boas-vindas a todos os participantes, dessa 15ª Semana Espírita de Poços de Caldas. Eu represento a Aliança Postal Espírita de Poços de Caldas, a Socorro, que é a presidente da Aliança, ela não pôde estar aqui conosco, mas para nós é uma alegria estar aqui no Centro Deus e Caridade, que é um dos centros mais antigos de Poços, participou da fundação da AME,
no final da década de 70, e até hoje continuamos, né, unidos em prol da divulgação da doutrina espírita, do trabalho de unificação, de fraternidade, de fortalecer os laços que nos unem, e do trabalho individual de cada casa, de cada trabalhador, acolhendo as pessoas que vão em busca da luz do Evangelho de Jesus, divulgando as atividades da AME, divulgando as atividades de outras casas espíritas, né, os grupos de estudo, os atendimentos, para que nós possamos oferecer àquele que busca a luz da doutrina espírita o melhor para ele. Porque às vezes no centro, a pessoa vai no centro, mas ela fica mais próxima do outro, é mais fácil para ela ir em outra casa, às vezes é mais adequado o horário de reunião, o local do centro. Então o trabalho das casas espíritas é esse, é divulgar as atividades, levar o Evangelho de Jesus aos corações, mas um trabalho de união e de fraternidade, para que nós possamos oferecer, né, a doutrina espírita para aquele que busca da melhor forma, que seja mais adequado, melhor para eles. Nós temos também, além das casas espíritas, a atividade na banca do livro espírita, que fica aberta durante a semana, à tarde, no sábado o dia todo também, e ali também divulgamos as orientações, divulgamos os centros, né, para as pessoas que buscam, atendemos muitos turistas que vêm a postos, né, e passam ali, conversam com a gente. Então, todo o trabalho da doutrina espírita é muito gratificante, enriquece para nós. E essa Semana Espírita nos enriquece ainda mais, porque nós temos a oportunidade de conhecer as outras casas, de conhecer os trabalhadores das outras casas, de reencontrar os amigos, né, que participam de outras atividades conosco. Então, nossa gratidão às casas espíritas que estão trabalhando para essa divulgação, que estão participando, visitando as casas e participando para que essa semana seja realmente uma união de corações em torno de Jesus. Nós vamos ouvir hoje a nossa irmã Alcione, que representa a Casa Samaritanas. E vamos chamar agora o Gustavo, que é aqui do Deus e Caridade, para ler uma mensagem, depois vai fazer a prece de início e a seguir a Alcione vai trazer o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita para nós. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Mas da microfonia, ficar aí na frente. Tá bom? Aí. Em nome do Centro Espírita Deus e Caridade, recebam todos nosso abraço fraterno, que tenhamos todos uma tarde de muita luz, de muita paz. Eu vou ler uma mensagem para vocês de Emmanuel, que fala muito sobre união, o que a Francisca disse, comprometimento, união, fraternidade, né? Trabalho conjunto. É uma mensagem do livro A Caravana da Fraternidade. Então ele começa assim: meus amigos, muita paz. Jesus é o centro divino da verdade e do amor, em torno do qual gravitamos e progredimos. Por se guardarem leais em torno dele, unidos, não só nas plataformas verbalísticas, mas também na fraternidade real e no espírito de sacrifício, os cristãos da epopeia evangélica inicial sofreram, lutaram e amaram durante 300 anos, esperando a renovação do mundo. Hoje, o espetáculo é diferente. Não mais tronos de tirania na governança dos povos, e não mais os círculos de lama e sangue, exigindo a renúncia extrema nas angústias da sombra e da morte, mas prevalecem dentro de nós as forças escuras da perturbação e da desordem, reclamando o exercício de toda a nossa capacidade de trabalho restaurador no mundo de nós mesmos. Há uma terra diferente, aguardando-nos
os corações e as mãos na restauração da vida. E o Espiritismo cristão, pelos espiritistas, é a luz que deve resplandecer para os tempos novos. Daí, o imperativo de nossa unificação nos alicerces do serviço. Claro que a sintonia absoluta de todas as interpretações doutrinárias, num foco único de visão e realização, é impraticável e, por agora, impossível. Cada criatura contempla a natureza e o horizonte do ângulo em que se coloca. O semeador do vale não verá o mesmo jogo de luz do céu suscetível de ser identificado pelo observador do firmamento situado no monte. Que os trabalhadores do bem sejam honrados na posição digna em que se colocam. O jovem é irmão do mais velho, e aquele que ampara o alienado é companheiro do missionário que escreve um texto consolador. A doutrina redentora dos espíritos é um edifício divino na terra, e o servidor, que traça paisagem simbólica e sublime no altar mais íntimo desse domicílio sagrado de fé, não pode ironizar o cooperador que impõe a picareta nas bases da casa para sustentar-lhe a higiene, a segurança e a beleza, muitas vezes com suor e lágrimas. Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima. Nossa união, portanto, há de começar na luz da boa vontade. Guardemos boa vontade uns para com os outros, aprendendo e servindo com o Senhor e felicitando aos companheiros que se confiaram a tarefa sublime da confraternização, usando o próprio esforço. Rogo ao Divino Mestre, nos fortaleça e ajude a todos nós. Emmanuel, que assim seja, graças a Deus. Tremendo. Boa tarde a todos. Que sejam bem-vindos ao nosso centro, Deus e Caridade. Eu vou convidar todos para cerrar os seus olhos, imaginar Jesus vindo até nós, nos dando, Senhor, a certeza que estás conosco. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Que fortaleça os nossos laços, que abençoe essa casa, que abençoe o nosso movimento em espírito de Poços de Caldas. E que teu amor, Senhor, nos una em um só pensamento, que é divulgar a sua doutrina, que é divulgar os teus ensinamentos e poder trazer aos nossos corações o teu amor, Senhor. Que assim seja. Da Alcione, nossa amiga que já é da casa também, né, um pouco da casa aqui, ela representa o Grupo Espírito Samaritano. Aí, ó, você tem Mas esse aqui vai ter som? ele faz captação. Vai ter som pra mim? Não, vai ter. Encaixa legal. Vê se tá encaixado aqui. Pode falar, né? Posso falar? Som, deu certo? Viu? Então eu posso tirar isso daqui? Eu vou deixar meu material aqui. Eu vou falar aqui nesse instantinho, porque eu vou precisar, talvez, eu precise.
Não precisa. Boa tarde a todos. É com bastante alegria, com bastante felicidade que eu estou aqui para falar um pouquinho de uma lição que é para mim, é para todos nós. E vamos estudar juntos na tarde de hoje e vamos aprender juntos a lição de amor para o nosso crescimento moral, espiritual e enquanto pessoas encarnadas. E quando a Margarete falou que eu já sou da casa, eu sou mesmo. Foi o primeiro que frequentei na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. Eu frequentava com meu pai, quando era lá embaixo, com a dona Palmira. Então, dividi mais ou menos o que eu vou falar em tempos. Por quê? Para eu não me perder, eu falo um momento, olho, falo mais um pouquinho. E eu pesquisei muitos livros. Esse livro aqui, eu pesquisei no Pão Nosso, no capítulo 15, que fala sobre pensamentos. E o Jesus no Lar tem 3 histórias, que depois eu posso falar para vocês o nome das histórias, que é a lição, o servo inconstante, instrumento da perfeição, são a mensagem, a glória do esforço, os mensageiros distraídos. Então, não vai dar tempo de eu falar, mas eu estudei muito essas histórias, porque vão trazer para nós as mensagens que nós precisamos para edificar o nosso pensamento no nosso dia a dia. Aqui também, no livro Cartas e Crônicas, Petição de Jesus, porque aqui nós vamos ver a construção da história, a construção do pensamento de Pedro, que começou ali ranzinza, começou com aquele jeito difícil, xingava, blasfemava, até que ele foi se construindo nas lições de Jesus e chegou a ser o Pedro, a nossa pedra angular da fé, a pedra viva da fé. Pesquisei também, esqueci de trazer, no Consolador de Emmanuel, esse livro, e Leon Denis. E nós vamos começar, então, o nosso estudo em Leon Denis. Eu vou ler 3 frases, e depois que eu ler essas frases, no decorrer do estudo, nós vamos, então, entendendo o porquê dessas palavras de Leon Denis. Então, ele diz: o grande enigma. O pensamento se perde por falta de ponto de apoio em que gire sobre si mesmo, igual a folha morta ao influxo do vento. Depois ele diz: o homem, o pensador, sonda com o olhar a vasta extensão, interroga as profundezas do céu, procura a solução desses grandes problemas, os problemas do mundo, os problemas da vida, os próprios problemas do ser, cada ser. Então, depois nós vamos continuar aqui. O vento derrubou tudo. Então, nós vamos estudar o provérbio
capítulo 23, versículo 7. Então, o que são provérbios? Os provérbios, eles são atribuições do rei Salomão. São frases bem curtas, mas todas elas trazem ensinamentos simples para o dia a dia. E nós vamos ver, então, que o provérbio fala, o homem é o que pensa em seu coração. Então nós vamos ver que, desde a antiguidade, muito antes de Jesus, os pensadores, grandes pensadores, sábios, eles já pensavam numa maneira de educar o ser humano, educar para o bem, educar para o crescimento moral e espiritual. Eles já pensavam e escreviam. Nós temos lá em Sócrates, Platão, Aristóteles, nós temos aqui o rei Salomão com seus provérbios. Então eles traziam para nós, filosoficamente, lindas frases. Mas somente com Jesus é que nós começamos então a entender o significado e a profundeza de cada ensinamento. Porque Jesus é um laboratório vivo de amor, um laboratório vivo de Deus sobre a terra. E então, com Jesus, nós aprendemos então a ser também laboratórios vivos para o nosso próprio crescimento. Então é quando nós vamos ver o provérbio: o homem é o que pensa em seu coração. O que é o que o homem pensa? Vamos dizer nós. O que é que nós pensamos? Pensamos no bem, pensamos no amor, pensamos, nossos pensamentos, eles circulam em torno do positivo e do negativo. E devido ao planeta ser ainda um planeta de provas e expiações, os nossos pensamentos, eles volitam, eles flutuam, vamos dizer assim, uma hora no bem, uma hora no mal. Cada hora está de um jeito, mas também devido ao nosso grau de evolução. Porque o pensamento, ele é uma construção. E de acordo com Emmanuel, no livro O Consolador, o pensamento, ele não nasce do nada. O pensamento, ele vai nascer do sentimento. Ele vai nascer das emoções, dos nossos desejos, da nossa vontade. E os nossos pensamentos, de acordo com ele, vão formar a nossa personalidade, vão formar o nosso caráter e vão conduzir a nossa vida de maneira positiva ou de maneira negativa. E então, dando uma paradinha aqui, nós vamos assim, pegando agora aqui, voltando no Leon Denis, nós vamos pensar assim: Deus. Gente, não vamos pensar que eu estou querendo dizer que Deus é um ser humano, tá? Um homem, não. Deus é o nosso Criador. Né? Então vamos pensar assim, que o nosso pensamento, ele determina tudo o que nós pensamos, o que nós fazemos. Então vamos pensar, Emmanuel falou que os nossos pensamentos são oriundos dos nossos sentimentos. Aquilo que eu penso vai para o pensamento. Do pensamento vem as atitudes, vem as palavras. Então é sério, muito sério isso. Então vamos agora falar em Deus. Quando olhamos para a nossa natureza,
O que nós vemos? Nós vemos uma bela natureza. Nós vemos montanhas lindas, floridas, com os perfumes e as flores das árvores. Nós vemos flores, lindas flores, cada uma com seu perfume, cada uma com sua cor. Nós vemos passarinhos, todas as cores. Eles cantam diversas melodias, enfeitam a natureza. Vemos borboletas, cada uma com as suas cores. O mar. Quando aprofundamos o nosso olhar em filmes, o que nós vemos no fundo do oceano? Nós vemos peixes de vários tipos. Quando olhamos para o céu à noite, vemos estrelas, cada uma de um tamanho. Vemos as estrelas, vemos a lua, o sol. Aí nós paramos e pensamos, quem criou? Quem foi que criou tudo isso? Aí o Emmanuel, o Leon Denis fala, foi Deus. E através de um pensamento, o pensamento de amor, ele desejou criar o universo através da harmonia do seu interior, vamos dizer assim. Deus, ele criou para mostrar para nós, as suas criaturas, que ele exerceu naquele momento uma vontade. Através de um desejo, ele diz, faça-se a luz e a luz se fez. Então Deus, o nosso Criador, nós vamos tirar então uma lição dessas palavras de Leon Denis. Tirar uma lição. Que lição? Que se Deus que nos criou pelo pensamento de amor, nós somos criaturas dele. Nós somos criaturas de Deus. Então nós, como diz Jesus, nós podemos criar e fazer muito mais do que o ser comum. Lógico, não vamos criar o universo, né? Mas nós podemos fazer muito com o nosso pensamento. Então o pensamento de Deus, vida em abundância. Vida em abundância e vida de amor. Vida de harmonia. Nós podemos ver a harmonia, o equilíbrio de Deus na sua natureza. Os animaizinhos se respeitam. Eles, cada um no seu momento, chega um para se alimentar, o outro sai. Nós podemos ver as árvores frutíferas, ali elas estão trabalhando na harmonia de Deus. E então, Emmanuel, ele vem dizendo então para nós, no Consolador, que o nosso pensamento, o pensamento de Deus tem forma. Quando Deus pensa nas flores, as flores se fazem. Então elas tomam o formato do pensamento de Deus, a beleza das flores. Quando nós sentimos o perfume das flores, foi porque Deus expressou o seu amor através do perfume das flores. Nós podemos sentir ali Deus. Então o pensamento de Deus tem cor, que são as várias cores das borboletas, das flores, dos passarinhos. Tem cheiro. O perfume de Deus, o perfume dele, ele tem cheiro. Como é que nós sentimos o cheiro de Deus? O pensamento dele? Através do perfume das flores. Podemos ouvir Deus através do canto dos pássaros. Então, o nosso pensamento ele tem forma. Então, quando Deus criou as flores, eu estou dizendo as flores porque é mais fácil para a gente visualizar, né? Então, quando ele criou os peixes, né? Então, o que ele fez? Ele pensou e ali tomou forma. Nós podemos ver que cada flor tem uma forma. Cada passarinho de um tamanho menor, maior.
E tem espessura. O nosso pensamento tem espessura. Ele pode ser de acordo com Emmanuel, abstrato ou concreto. Tudo vai depender como eu penso. Então, Emmanuel vem falando isso para nós. Aí nós paramos e pensamos. Bom, entra Leon Denis de novo. O que nós vemos na humanidade? O que é que nós estamos vendo na grande maioria da nossa humanidade? Qual é o pensamento da humanidade? Será que a grande parcela de homens estão dentro do pensamento de Deus? Deus está dentro, mas será que eles estão? Então não. Nós vamos ver que os pensamentos, eles vão criando a nossa realidade. Pensamentos inferiores de ódio, de raiva, de cobiça, de ciúmes, de inveja, enfim, do orgulho de achar que é o Senhor da vida, do egoísmo, de achar que tudo tem que ser para mim, de achar que eu sou o Senhor do mundo, eu posso dominar os homens, porque eu sou o Senhor do mundo. Mas não, esses pensamentos, o que eles estão fazendo? Porque o pensamento é vida. Pensamentos são energia. O pensamento é uma energia. Essa energia sai de nós, devido ao nosso sentimento, as emoções, os desejos, que é o que nós estamos vendo. Desejos na humanidade, na grande maioria das pessoas, falando agora de humanidade. Então nós vamos ver que sentimentos são muito mesquinhos, são muito distantes do pensamento de Deus, são distantes do pensamento de Jesus. Então o que acontece? O pensamento, ele vai formar a nossa aura, a nossa psicosfera espiritual. E essa psicosfera espiritual, ela vai ser densa, pesada, vai ter cheiro, vai ter forma, de acordo com aquilo que nós pensamos. André Luiz, ele explica muito. André Luiz, ele explica muito para nós, nos seus livros, as formas, pensamentos dos espíritos. A que ponto que chega as formas, pensamentos. Eu não vou dizer, mas nós aqui espíritas sabemos que todos nós já lemos os livros de André Luiz. E nós sabemos os tipos de forma que toma o espírito de acordo com o sentimento que carrega dentro de si. Se for pensamento de muito ódio, como o Emmanuel nos fala, muito ódio, esse pensamento ele vai nos circular, vai fazer um círculo em torno de nós. E esse círculo vai aumentando, cada vez mais ele vai cristalizando, ele vai ficando concreto. E aí depois, para sair, vai precisar de muitas reencarnações dolorosas para poder sair disso. Então, quando pensamos demais em ódio, como André Luiz mostra, para nós nos tornamos prisioneiros da nossa própria mente, prisioneiros dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então, ele vem falando isso para nós, e nós vamos vendo então da importância de nós cuidarmos do nosso pensamento. E a importância muito grande desse estudo que nós estamos fazendo. Porque o quanto que nós estamos aprendendo. Eu falo nós, que somos nós. Tanto que aprendemos. Então, nós vamos aprendendo no nosso dia a dia que o nosso pensamento, quando estamos com raiva,
de alguém ou de uma situação, que pode ser uma situação no nosso trabalho profissional, pode ser dentro do lar, pode ser dentro do nosso ambiente religioso. E às vezes não estamos contentes com alguma coisa. Aí o que acontece? Acontece que o nosso gênio vai dar vazão ao nosso pensamento. E nós vamos então extrapolar através de palavras, de atitudes, e vamos começar a falar aquilo que não é para falar. E então, imediatamente, nós já vamos começar a sentir o efeito desses pensamentos em nós. Aí são as famosas enxaquecas assim do nada, as famosas dores de estômago do nada, as dores do nada, mau humor do nada, irritabilidade do nada. Então, por quê? Por conta dos pensamentos. Então, nós temos aqui, ainda dentro do provérbio, no provérbio 4, versículo 23, que Salomão fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, Emmanuel, aqui no Pão Nosso, no capítulo 16, vai falar para nós da importância de nós, então, começarmos a administrar nossos sentimentos, porque os pensamentos nascem daí. Observarmos as nossas emoções, porque nasce daí os nossos pensamentos. Observar os nossos desejos. Será que os nossos desejos são compatíveis com Jesus? Com aquilo que Ele veio ensinar? Será que os nossos pensamentos estão no belo? Ou ainda carregamos tanto de pensamentos ainda negativos, oriundos dos sentimentos que dirigem a nossa vida? A necessidade da reforma íntima. Então, Emmanuel vem dizendo para nós, aqui no capítulo, que o pensamento cria e que nós precisamos criar a nossa felicidade, criar um campo magnético onde nós possamos ter harmonia, ter equilíbrio para viver, ter uma felicidade relativa, porque nesse mundo é relativo. Então, ele fala dessa importância, mas ele fala também de que não é fácil. Ele fala assim, com essas palavras, que filosoficamente é fácil falar, é fácil escrever lindos pensamentos, de educar os pensamentos. É fácil, mas ele diz que não é fácil administrar os pensamentos. É uma luta muito grande. É uma luta muito grande, íntima do ser humano, porque vai demandar muito sacrifício, muita paciência e muita renúncia. Renúncia por quê? Renunciar àquilo que nós trazemos dentro de nós, ainda daqueles sentimentos que nós deixamos que eles nos dirigem a vida no dia a dia. O ciúme, a competitividade. Nós não precisamos ficar enumerando, porque nós sabemos. Cada um de nós sabe o que traz dentro de si ainda inferioridade, porque somos espíritos encarnados num plano ainda de provas e expiações. Então não podemos exigir de nós santidade. Mas, de acordo com Emmanuel,
nós vamos então precisar administrar os nossos sentimentos, começar o autoconhecimento. O autoconhecimento é eu olhar para dentro de mim e ver os lados negativos e aquilo de bom que eu já conquistei. Porque todos nós já conquistamos coisas muito boas, muito, muito. Então, olhar para dentro de nós e ver quem somos. Mas aí nós podemos falar, como que eu vou saber quem eu sou? Como que eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso? Como que eu vou dirigir meu livre-arbítrio? Aí então, é o momento de olharmos para Jesus. Como disse os Espíritos para Kardec, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Então, nós vamos pegar o nosso modelo e segui-lo. O nosso modelo. O que Jesus construiu no seu laboratório de vida? Então, pensar como Jesus pensou. Então, trabalharmos o pensar como Jesus pensou. Aí, então, eu sabendo o que ele pensou, quando vier um pensamento adverso, eu já vou saber, peraí, pensamento aqui não vai me construir uma bela realidade. Então eu vou trabalhar para seguir aquilo que está em Jesus. E vou segui-lo. E então Emmanuel fala da necessidade de renunciarmos. Então renunciarmos às nossas, começar paulatinamente a renúncia daquilo que faz mal para mim, que faz mal para o meu ambiente onde eu estou, por causa de palavras, atitudes. Vai fazer mal para mim, vai fazer mal para quem está em torno de mim. Porque o meu pensamento vai gerar no outro empatia ou antipatia. Porque o pensamento é uma energia eletromagnética. E assim vamos construindo o nosso patamar de evolução. E Joana de Ângeles, ela nos fala, na sua série psicológica, da importância de nós começarmos a gerenciar os nossos pensamentos. Veio aquele pensamento, bateu aquele pensamento, eu já sabendo como Jesus pensa, eu então vou cortar. E quando o Emmanuel fala, não é fácil. Não é fácil, ele fala aqui para nós, porque nós somos espíritos milenares. Nós trazemos lá de antes de Jesus os nossos desejos tão inferiores ainda. Nós sabemos pelas leituras dos livros, dos romances espíritas, nós sabemos os desejos inferiores que vieram dirigindo a nossa vontade para o lado inferior. E então, esses pensamentos, como ele fala que não é fácil, porque é igualzinho, esses pensamentos eles estão dentro de nós, formando a nossa mente, a nossa aura, cristalizados desde lá dos primórdios. Então, hoje nós estudamos, saímos assim tão felizes, nossa, vou renovar meu pensamento, vai ser tudo diferente. Mas quando é no dia seguinte, bastou um encontro com alguém, bastou uma situação que eu não gostei, aqueles pensamentos vêm de novo, eu vou falar para ele, eu vou falar para ela, vai ver. E aí quando vê, começa tudo de novo. Começa tudo. Por quê? Por que isso então? Porque está enraizado de milênios. Então nós saímos felizes, cortamos um pedacinho da aresta, mas nós podemos ver nas raízes das árvores, a gente corta um pedacinho, passou um pouquinho, ela brota ali. Não é assim? Eu sei, porque eu tenho lá em casa uma jabuticabeira, estou sempre podando. Quando vê, ela brota lá embaixo. É a raiz que está lá. Assim são os nossos pensamentos.
Então, vou citar alguns exemplos, nós estamos terminando, citar alguns exemplos para nós pensarmos o que é, o homem é o que pensa em seu coração. Então vamos pensar assim, vamos citar alguns exemplos e nós vamos nos comparando. É lógico que não somos iguais, mas nós estamos em crescimento. E então, o que é que Madre Teresa de Calcutá tinha em seu coração? O que nós podemos dizer? Que mulher ela foi? Quem ela era? Quem foi Irmã Dulce? O que é que estava cheio o coração de? Estava cheio de amor. Estava cheio de luta do bom combate. O bom combate para o crescimento dela, para a evolução dela e para ajudar o próximo. Então ela construiu, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, construir em torno deles uma aura de pensamentos positivos. Chico Xavier, por onde ele passava, Divaldo conta, ele deixava perfumes de rosa, porque era o pensamento dele, pensamento de humildade. E não vamos pensar nós não, Chico Xavier sofreu tentações, muitas. Nós sabemos, nós já lemos as historinhas dele que ele vem contando para nós, né? Quanta coisa que ele venceu, quanta coisa. Quanto sacrifício ele fez para se tornar quem ele foi, quem ele é no plano. Quem foi Gandhi? O que é que estava cheio o coração de Gandhi? A não violência. Ele construiu, mas quem conhece a história de Gandhi, Divaldo inclusive já contou muito, Gandhi teve muitas dificuldades morais. Muitas, muitas e muitas. Teve grandes dificuldades, mas que ele foi vencendo através do quê? Do gerenciamento das suas emoções. Ele sabia que se ele pusesse para fora aquelas emoções, aquilo iria destruir a sua vida e a vida da sua comunidade, seu país. E vou citar o último exemplo, que eu não poderia deixar de citar, ele está encarnado. É o Divaldo Pereira Franco. E não é só de pessoas que já morreram que nós vamos citar exemplo, né? Então, o Divaldo está cheio o coração dele. Quando ele nasceu lá no Semeador de Estrelas, tem a história dele. Ele nasceu com obsessão. O obsessor é um cardeal que o perseguiu por 30 anos. Mas acabou com a vida dele. Quase levou ele ao suicídio. Mas ele estava firme ali. Também sofreu muitas tentações. Mas ele foi então desenvolvendo o desejo. E desse desejo veio aquela vontade firme e forte de sair melhor da terra, sair pelos braços de Jesus e ir para a verdadeira morada, iluminado, leve, carregando em si o jugo do nosso mestre, o fardo do nosso mestre que é leve. E olha quem é o nosso Divaldo hoje. Então, nós podemos então fazer um paralelo na nossa vida e perguntar para nós, eu perguntar para mim, quem você é? Do que está cheio o seu coração, Senhor? Do que está cheio o nosso coração? O que nós podemos dizer de nós? Poderemos dizer assim, estamos na batalha moral. Estamos na batalha do crescimento espiritual. Porque queremos sair da terra construindo uma história de vida, onde nós possamos sair dos nossos pensamentos ainda tão enraizados, ainda prisioneiros dos nossos próprios pensamentos. Mas em Jesus nós conseguimos. E Jesus, lá no monte,
quando ele foi olhando no Sermão do Monte, quando ele olhou para aquele povo tão sofrido, ele sabia ler cada pensamento. Ele sabia ver os pensamentos que estavam em torno, formando cadeias mentais. Ele podia ver revolta, sentimentos de ódio, sentimentos de muita enfermidade. Ele viu também sentimentos de fé, de esperança. Então é quando ele fala o Sermão da Montanha: bem-aventurados todos vós que têm o coração brando, porque possuirão a terra. Então, e o povo olhava para ele e já sentia que era o momento de transformar seus pensamentos para poder um dia entrar no reino de Deus, livre do nosso peso, livre do nosso fardo que carregamos tão pesado. E Jesus olha e fala para todos, para fazer da doçura, da mansuetude, da ternura, da doçura, da paciência uma lei. Porque ele condena toda expressão descortês que possamos elevar para o nosso semelhante. Jesus condena a violência verbal. Ele condena todas as atitudes de desrespeito, de falta de educação. E então ele diz: bem-aventurados, olhando para o povo, levando a esperança para aquele povo, tirando a agressividade daquele povo, levando a esperança, dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, por onde passarmos, deixarmos rastros de pensamentos iluminados para a nossa vida. E, encerrando, eu vou ler um pedacinho. Então, agora nós entendemos por que o homem se preocupa com os males da humanidade. Ele pergunta: por quê? Por que tanto problema? Por que tantos problemas eu trago dentro de mim? Por que eu trago tantos conflitos? É porque ainda estamos carregando em nós os nossos sentimentos, que aos pouquinhos nós vamos nos desfazendo dele. Então, Joana de Ângeles. O psiquismo divino flui através de mim. Então, Deus, o psiquismo dele, o pensamento dele flui o tempo todinho em nós. Todinho. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. Então, para nós podemos pensar que a energia de Deus, ela flui dentro de mim o tempo todo, dando-me força, dando-nos força, dando-nos coragem, fé e esperança, dando-nos a força para que não desanimemos do nosso bom combate. Como foi o Viktor Frankl, e acho que todo mundo já leu aquele Sentido da Vida. Qual foi o sentido da vida que Viktor Frankl deu para ele? Viveu aquelas atrocidades da guerra. Ele deixou que o psiquismo de Deus fluísse o tempo todo dentro dele, dando-lhe força e coragem para ser o Viktor Frankl que nós temos hoje. Deixou para nós a sua história de vida. Flui dentro de mim e dá força. Então pensarmos sempre nisso, nos momentos de desalento, nos momentos que nós acharmos: eu não vou conseguir, esse sentimento está muito forte, mas vamos lembrar de Jesus, quando ele conversou com a mulher, a samaritana, quando ele disse: eu trouxe a água viva. Quem tomar dessa água, viverá em abundância. Essa água é a energia de Deus, é o psiquismo de Deus dentro de nós,
dando-nos força, coragem para vencermos a nossa jornada. Muita paz para todos nós, muita paz. Que Jesus nos abençoe, nosso amado Mestre, para que possamos segui-lo, pensar como ele pensou. Que assim seja. Aqui. Obrigado, gente. Obrigada. Continuemos então com as nossas vibrações elevadas, mentalizando esse Pai Criador que nos foi apresentado, esse Deus de infinita bondade que nos envolve nas vibrações elevadas, harmonizando-nos e pacificando-nos e entregando-nos a essas vibrações de harmonia e de paz. Agradeçamos a doutrina consoladora que tanto nos conforta, que nos mantém firmes, que nos conduz diante dos desafios e obstáculos do dia a dia, mas que também nos dá a diretriz segura para os momentos felizes, para as vitórias, para as conquistas, a fim de que as nossas imperfeições não nos conduzam ao erro. Aos bons espíritos que tutelam a nossa encarnação, que amparam as nossas atividades no dia a dia, na nossa família, a nossa atividade na casa espírita. A eles que zelam pela nossa vida, pela nossa segurança, pela nossa paz, a nossa gratidão. A nossa gratidão a esses benfeitores que estão caminhando conosco nessa Semana Espírita, nos inspirando e nos amparando para que possamos nos reunir, aprender e permutar essas vibrações amorosas de harmonia e de paz. Que Jesus nos abençoe a todos, que a sua paz continue nos amparando e nos sustentando no dia a dia. Que assim seja. Convidamos a todos para estar amanhã no Centro Espírita Luz e Esperança, na Rua Alfredo Lopes, 210, às 20 horas, para darmos continuidade à nossa Semana Espírita. Em nome também do Centro Espírita Luz e Esperança, que frequentamos, nós convidamos a todos e a presença de cada um vai ser um motivo de muita alegria para nós.